Fala aí, vestibulanda, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Pop Enem. Ismael aqui comigo, beleza? Que da hora que você veio. Ismael, gente, ó, na semana, não sei qual, eu que tava meio gripado, meio rouco, agora o Ismael, a gente trocou de lado. Mas não foi eu que passei pra ele não, é a criançada, né, Ismael, no colégio. Minha filhinha. Ah, foi sua filha? E aí, gente, vocês vão entender por que a imunidade desse senhor aqui, ó, caiu, tá? Nós temos uma grande novidade. Pelo senhor. É porque agora ele não é só o professor Ismael. Vocês vão ver que ele subiu aí um patamar e aí vocês vão sair daqui chamando ele de uma outra maneira, tá bom? Mas estamos aqui, além do Ismael, do professor Raider, com uma convidada muito especial. Trata-se de uma pessoa com um currículo aqui, ó, deixa eu até pegar aqui minha colinha. Jornalista, radialista, educomunicadora para alunos do ensino fundamental e professora universitária, com passagens pela FAP e pelo programa de pós-graduação da USP, com experiência muito vasta na televisão local aqui em São José dos Campos. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que da Vanessa Vantini. Muito obrigado, Van, por ter aceitado esse convite. Que alegria! Estou muito feliz de estar aqui com vocês por esse bate-papo. Que legal. Vanessa, a gente estava trocando uma ideia aqui no comecinho e você falou para mim que fez o primeiro Enem. Olha só. Caraca, gente, não tem como ter um start melhor. Eu não vou fazer muitas contas aqui, né, para não assustar, mas faz um bom tempinho já. Não precisa desse dado aí. Mas assim, Vanessa, me fala assim, ó. Como é que foi a repercussão desse primeiro Enem? Porque eu tenho uma lembrança de que o pessoal não dava, talvez, tanta importância, até porque não tinha muito claro quais eram os benefícios, né? E ele não tinha a força que ele tem hoje para inserção nas universidades. E o que Mas era algo muito novo, né? Algo muito piloto ainda, e ele já vinha com essa ideia de ser uma prova diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Então a gente já, né? Eu estava no terceiro ano, a gente fazia os treineiros, então desde o primeiro, segundo, era simulado, que eu acho que isso tem até hoje, né? Uhum. Então ele trazia a questão de perguntas diferentes, uma análise mais ampla, que as perguntas eram conectadas, né, com vários assuntos, era dividido por blocos, né, então assim, eu sempre fui para a área de humanas, né, minha formação é toda nessa área, então em algumas provas, para nossa área era muito difícil, a parte de matemática, de física, de química, eu acho que deve ter muita gente aqui que está me entendendo. Com certeza. E aí o Enem surgiu como essa opção de um vestibular um pouco diferente. Eu lembro que na época tinha muitas reportagens, a repercussão era exatamente essa. Será que vai dar certo? Né? Era meio que um projeto piloto ainda. Será que isso vai dar continuidade? E a gente vê que muito tempo depois, em mais de 20 anos, hoje ele está muito mais forte, ele acontece de uma forma muito mais sólida e hoje as universidades estão conectadas a ele. Então, hoje realmente a nota do Enem, ela tem um espaço significativo para o estudante que quer ingressar na universidade. Quando eu prestei, ele tinha só um convênio com a Unesp, das maiores universidades, né? Uhum. Então eu conseguia usar uma porcentagem bem pequena, mas inclusive na época eu fiquei super feliz porque eu passei na Unesp para a área de audiovisual, né? De rádio e TV, mas acabou que por uma decisão até de logística, de família e tudo mais, eu acabei ficando em São Paulo, porque eu tinha onde morar, com quem ficar, e aí o custo ficaria muito alto para eu ir para Bauru, que a Unesp, o curso seria em Bauru. Então até que, assim, pro meu ponto de vista, o Enem, de certa forma, numa porcentagem pequena, mas já fez a diferença no meu processo. Eu ia perguntar justamente isso, se essa força que você enxerga no Enem é justamente pelo fato de ser um integrante fundamental do processo de seleção, né, desses alunos. Antigamente era bem fraco e você acabou respondendo, trazendo essa questão. Era o exame nacional do ensino médio. Era um exame. Não tinha essa pretensão de ser porta de entrada. Exatamente, ele vinha para fazer, na verdade, uma análise de como é que estava o ensino, e tinha essa ideia que na época era ainda muito piloto, de você utilizar ele. E a ideia na época, né, que eles olhavam em termos de futuro, era que um dia seria o único vestibular, né? Sim. Então, no início, a intenção era essa. Vai ser uma prova e aí você faz só esse vestibular e vai estar conectados a todas as universidades. Não foi bem isso que aconteceu, né? As universidades continuam com seus processos seletivos também. Sim. Embora ele seja o grande vestibular nacional, né? O mundial, talvez o segundo maior vestibular do mundo, só perto da China, as faculdades ainda têm os seus vestibulares próprios, mas o Enem, de fato, ele é hoje o grande vestibular nacional. Não pode ser levado, não pode ser tratado de qualquer forma, né? Tem que ser tratado com respeito, que é o acho que é o principal hoje, né? É o principal, sem dúvida. Tá, ainda que não seja ainda, eu vejo que a cronologia está trazendo o Enem para esse lugar, né? Sim. De um dia talvez se tornar
Se não o principal, o único, né, talvez, vestibular do país. Mas, Vanessa, continuando aí a sua linha temporal, sem desviar também do que a gente se propôs, conta um pouquinho pra gente desse período da sua vida, quando você decidiu fazer audiovisual, rádio, TV, jornalismo, não sei qual foi a ordem aí da sua qualificação. Quando que o sino tocou? Não, quero trabalhar com comunicação. Conta pra gente desde quando você decidiu até quando você passou no vestibular e começou a ver seus sonhos se realizar. Ó, eu posso dizer que a comunicação, essa área da comunicação, era algo muito presente já desde dos anos iniciais ali do ensino médio. Então eu já sabia que eu queria ir para essa área de humanas, comunicação sempre muito forte. E aí tinha aquela dúvida, né? Vou fazer jornalismo, vou fazer... Né? Na época o curso estava começando, mas já muito forte, assim, de rádio e TV. Era um curso novo, que todo mundo falava. Uhum. Eu sempre gostei muito de televisão, então era algo... E inclusive dos bastidores, né? Acabou que a vida me levou para frente das câmeras, mas eu sempre gostei dos bastidores. Uhum. E aí eu tive essa escolha, a primeira faculdade que eu fiz foi rádio e TV, né? Então a escolha realmente foi por esse curso novo, por conta da comunicação, porque eu tinha essa certeza na área de humanas. Claro que tinha outras, na época eu lembro que a gente faz aqueles testes, né? Uhum. Então psicologia era uma área que dava também como uma possibilidade de caminho, jornalismo, publicidade, né? Marketing na época também. Uhum. Na época, propaganda e marketing e a carreira de rádio e TV eram os dois cursos que estavam despontando, acho que até por conta do mercado mesmo. Uhum. Tava vindo a internet mais forte, né? Então, rádio e TV tinha esse momento, sabe? Na história. E que depois ele acabou se transformando em audiovisual exatamente por conta das mudanças e dessa conexão que a gente tem hoje das mídias, né? Então, a minha primeira escolha ali foi rádio e TV. E realmente eu me encontrei, porque na universidade, o nosso curso, inclusive, ele acontecia junto com o pessoal de cinema. Então, era realmente algo mais artístico, mais de bastidor, de direção, de artes. Então, assim, me encontrei nesse primeiro curso. E a vida acabou me levando para uma segunda graduação, que é o jornalismo. Ótimo. E aí, a sua primeira experiência profissional, como é que ela se deu? Como é que você se sentiu enquanto jornalista? Porque... numa outra ocasião, né, Ismael, a gente estava conversando que quando a gente passa no vestibular e vê o nosso nome ali, nossa, emocionante, a gente se torna aquilo antes de ser, né? O Ismael falou que quando ele for para o juízo final, Deus mandar os físicos todos para esse lado, ele vai para o mesmo lado do Einstein, porque ele cursou física, então ele já foi físico. Exatamente. Né? Ele e o Einstein vão para o mesmo balaio. Exatamente. Quando você viu o seu nome, né? Não é? Eu vou com o Rui Barbosa, com o Machado de Assis. É isso aí. Digo que tá chique também, né? Já tô até pensando com quem que eu vou. Isso que eu ia perguntar, com quem que você vai? Ai, William Bonner. Jornalista, William Bonner. Você tem o Cid Moreira. Cid Moreira, verdade. Silvio Santos. Tem uma turminha boa também, né? Puxa vida, referência completa. Mas assim, quando você viu o seu nome, você já se tornou aquilo, indiscutivelmente. Mas quando você pegou o canudo e quando o mercado chamou a Vanessa para fazer parte, como é que aconteceu? Porque, gente, eu sou da época do currículo impresso, tá? Não sei vocês... Vocês são mais novos que eu, talvez? Todo mundo aqui. Currículo impresso, leva, né? Bate palminha, entrega na mão de quem manda. Como é que foi esse processo para sair da faculdade e entrar no mercado? Olha, eu digo que quando a gente entra na faculdade, é essa emoção, né? De você estar ali, nossa, conseguir, né? Que a gente sabe que não é fácil, a gente se prepara muito. É um dia que te avalia ali todo o seu conhecimento, né? De toda uma época dentro da escola. E acho que um segundo momento é esse. Então, você passa ali 4 anos na faculdade e hoje eu tenho essa possibilidade de estar como professora na universidade, então parece que eu, junto com os alunos ali, eu vou vivenciando esse momento e de repente 4 anos, né? Tem gente que vai ali 5, 6 anos o curso, aí você fala, gente, eu tô num momento decisivo de novo, agora eu me formei. Sim. E eu preciso entrar no mercado de trabalho, que é outro grande desafio. Eu tive a oportunidade de fazer estágio enquanto eu estava na faculdade e foi uma experiência super bacana, assim, eu estagiei no SBT em São Paulo. Como eu trabalhava, na época, estava ali me formando em rádio e TV, eu tive a oportunidade de fazer estágio num programa infantil e que ele era de histórias, assim, com episódios, nem sei se o pessoal vai lembrar, mas chamava Disney Cruise. Sim, não acredito.
ó. O Bora me olhou, arregalou o olhão aqui, ó. Assim, foi uma grande Wagner assistiu todos os oportunidade. dias. Cruz, tchau. E eu tava ali nos bastidores, então assim, foi incrível, porque muita gente, como a minha faculdade era em São Paulo, tinham muitos estagiários no SBT, colegas meus de sala, então o pessoal ia para vários programas, tinha o programa do Ratinho, o programa da Hebe, minha amiga trabalhava com a Hebe, e eu tive essa oportunidade, porque era ficção, né, então era muito legal, porque tinha a cena, tinha os atores, aí tinha o figurino, aí a gente continuava as cenas de um dia pro outro, a gente tinha que anotar, o copo tava em tal posição na mesa, a iluminação parou em tal cena, e aí tinha aquelas coisas bem de filme mesmo, de cinema, claquete, cena tal, a gente fazia decupagem das cenas. Então foi uma experiência incrível, assim, que eu adorei. Só que o programa tava no seu último ano, né? Então eu peguei o último ano do Disney Cruise, a gente até fez o encerramento do programa, e depois eu fui para um programa de auditório, como estagiária também, que era um programa infantil, que era aquele Bom Dia e Companhia. Então foi legal também, porque eu consegui ter uma experiência diferente no currículo, mas para mim, né, o grande diferencial, e que inclusive me trouxe, eu sou de São José dos Campos, né, que me trouxe de volta para São José dos Campos, por incrível que pareça, foi o meu trabalho de conclusão de curso na universidade. Na FAAP, o nosso trabalho, a gente tinha que montar a programação de uma TV, então lá a gente tinha estúdio, tinha, né, rádio, tinha tudo, e a gente tinha que colocar essa TV no ar. A pessoa que foi participar da avaliação desse meu trabalho de graduação foi a pessoa que, enfim, né, coincidentemente estava montando a TV Vanguarda aqui em São José dos Campos. O Boni tinha acabado de comprar a TV, a afiliada da Globo aqui, e ele falou, na banca, ele falou assim, nossa, a gente tem uma estudante de São José dos Campos que está se formando em rádio e TV, que era uma área que aqui em São José dos Campos ainda nem tinha o curso, e aí ele falou, você não tá com vontade de voltar para São José dos Campos? Meu Deus, a gente que tá presente. montando uma TV lá. Eu falei, uau! E nem assim, no momento nem era minha pretensão voltar para cá. E acabou que com essa oportunidade eu entrei na TV regional daqui, nessa afiliada da Globo, que me abriu muitas portas até de outras áreas que eu fui descobrindo ao longo da minha carreira. Eu vou colocar, gente, no comentário fixado ou na descrição do vídeo, alguns links da Vanessa no começo da carreira. Posso, Vanessa? Por favor, eu vou pode colocar. Vocês aí durante a apreciação do vídeo, dá uma olhadinha lá embaixo, porque é muito legal. A história dela é realmente inspiradora. Quer fazer uma pergunta? Posso continuar aqui? Não, segue aí. Vamos lá, Vanessa. Seguinte, você provavelmente em alguns momentos da sua vida já tinha percebido essa veia comunicativa que você demonstrou. Depois você pode contar pra gente um pouquinho também sobre isso. Quando você era pequena você gostava de brincar com o microfone, ou se você gostava de brincar de jornalista, qual que era o lance? Você pode até emendar a resposta junto com isso. Mas o que você entende que foi importante para você perceber que a sua vocação era essa, que você podia servir o próximo cursando jornalismo, e qual elemento que você pode apontar para o nosso vestibulando ou para o pai do aluno do Pop Enem, que nos acompanha aí pelo YouTube, presta atenção nisso, porque é nisso aqui que está a descoberta da sua carreira. Não sei se você consegue dizer para eles. Eu gosto muito de contar essa história e acho que acaba ajudando muita gente que está nesse processo de escolher, né? Porque muitas pessoas me perguntam, né? Nossa, você sempre sonhou em ser repórter, né? Apresentadora, aparecer na TV, né? Porque muitos jornalistas têm essa história. Nossa, desde pequenininha eu brinco de entrevistar as pessoas, né? Porque a gente tem esse imaginário, né? E comigo não, eu sempre fui muito comunicadora. Nunca participei, nunca me imaginei nas frentes das câmeras, porque ao mesmo tempo eu sempre fui muito tímida, e sou tímida até hoje. Sou super discreta, super reservada. Dá um corte, hein? Sou uma pessoa tímida, realmente. Inclusive, às vezes, quando eu chego nos lugares, você sabe quando você fica até no seu cantinho? Porque as pessoas imaginam que eu sou, nossa, vai chegar, expansiva, eu sou super tranquila. E nunca me imaginei realmente nas frentes das câmeras. Mas eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de contar histórias, eu sempre tive muito... Sabe quando as pessoas vêm para te contar as coisas? Então, esse meu lado sempre foi muito forte. E o jornalismo realmente não estava entre as minhas primeiras escolhas. Tanto é que eu fui para a Rádio TV e durante todo o meu tempo da faculdade, da universidade, eu nunca fui para frente das câmeras.
eu sempre fiquei nos bastidores, coordenando as equipes, como direção, produção, fazendo tudo acontecer, sabe, assim, nos bastidores. E teve uma pessoa na minha carreira, quando eu vim para cá, já trabalhando e continuando ali na produção, nos bastidores da TV. Eu fui contratada aqui na TV para trabalhar em 2 programas de entretenimento, que tinha tudo a ver com rádio e TV. E um profissional falou, olha, vendo você, acompanhando o seu trabalho, né? Tava no meu primeiro ano ainda, super recém-formada, eu percebo que você tem uma qualidade jornalística muito grande, é uma sementinha. Por que você não volta para a universidade? Na época tinha essa exigência, né? Mesmo eu estando já dentro da TV, eu tinha que ter a graduação. Falou, continue estudando, não para de estudar. E eu acabei emendando, assim, fiquei 1 ano fora da faculdade, já voltei para fazer essa 2ª graduação. E as coisas foram acontecendo para mim na área do jornalismo, porque eu vi que eu poderia juntar essa habilidade que eu tinha de ouvir, de contar, de escrever de uma outra forma, que era ali na frente das câmeras. E isso é uma habilidade que a gente desenvolve, né? E por que eu acho importante contar essa história? Porque às vezes tem aqui uma pessoa que fala, gente, eu adoro escrever, mas eu sou tímida, como é que eu vou me portar ali na frente das câmeras? E na verdade você vai ocupando esse espaço, sabe? Você vai aprendendo a contar essa história, é uma habilidade que você consegue desenvolver. Então, eu acho muito legal, porque às vezes as pessoas pensam, desde pequenininha eu tenho que estar ali nessa característica dessa profissão. Não, eu posso ir desenvolvendo essa habilidade ao longo dos meus estudos, das minhas conquistas, do que eu for aprendendo. Muito bom. O Ismael, você imaginou quando você começou lá com aqueles 4 alunos, naquela sala de aula pequenininha, que você hoje ia falar com centenas, com milhares de pessoas por meio das câmeras, né? Não. Gente, e já falando aqui, a câmera tá virada, né, Bona? Já falando aqui para vocês sobre isso, com muita alegria o Pop Enem comunica o nascimento de um novo colégio aqui em São José dos Campos. Trata-se do Colégio PNR Panorama, cujo mantenedor e administrador é esse aqui. Por isso que eu falei que a partir de hoje ele não é mais só o professor Ismael, né? Ele é o professor CEO demais do Colégio Panorama, PNR Panorama. Galera, é um colégio que vai funcionar em períodos diurno, né? Período matutino e das 7 às 12h30 da manhã. E noturno, provavelmente das 18h30 às 22h30. Ok, os maiores detalhes seguirão mais perto do início das aulas, ok? Exatamente. Mas será, com certeza, o único colégio privado noturno em São José dos Campos. Sim. Então, também, nos primeiros comentários ou na descrição desse vídeo, você vai ter o link de acesso ao Colégio PNR Panorama e também o telefone para que você consiga informações sobre a sua matrícula. Então, vem com PNR também, porque a gente está determinado a fazer com que você arrase nas provas externas. Vamos para cima? Com certeza, vamos lá. Parabéns, né? É tão importante a gente investir em educação, né? E acreditar nessa transformação pelo conhecimento, né? Que isso é bom demais. E foi muito legal o conselho que ele era seu imediato na TV Vanguarda, o que te estimulou a continuar estudando. O conselho que mudou a trajetória da Vanessa foi justamente o conselho: não para de estudar. Não pare, continue. Então, sim, é necessário que a gente nunca se dê por satisfeito, né? O aperfeiçoamento é constante, né? E outra, ela falou que ela, jornalista, Vanessa Vantini, referência. Quando me falaram que eu ia trabalhar com você, Vanessa, nossa, meu Deus, minha colega de trabalho, Vanessa Vantini, adicionei no LinkedIn, meu Deus, minha amiga. Ai, que nem eu que fico feliz, né? Aí a gente aqui trabalhando com comunicação e tentando dar o nosso jeito para inserir no meio digital. Hoje a gente está aqui com a Vanessa, pra gente é uma alegria. Tá tudo conectado, não é verdade? É verdade, do comunicação. Total. Ela é do comunicador, então. Vanessa, mas assim, teve um dia que você falou, não, quero ser jornalista, ou foi uma conversa em família? Você decidiu que seria e que colocaria para fora esse potencial e que começaria a se lapidar enquanto profissional, ou não? Foi seguindo o curso? Surgiu como uma oportunidade, assim, eu sempre tive isso muito assim, eu não vou fazer faculdade e vou parar, vou sempre continuar estudando, e isso que me leva até hoje, né? Então eu brinco, hoje eu estou em sala de aula como professora, mas ao mesmo tempo eu sou aluna, também estou estudando, estou fazendo o meu mestrado, então isso eu tinha muito certo, assim, eu vou continuar, eu vou me atualizar, eu vou estar sempre estudando. E quando eu tive essa orientação do tipo,
vai fazer o jornalismo, faz mais uma faculdade. E o interessante é que nessa área de comunicação, você acaba dispensando muitas disciplinas que tem ali, né? Teoria da comunicação, que você acaba tendo em todos os cursos, né? A parte de sociologia, meio ambiente. Então, você tira essas disciplinas e eu me formei em jornalismo em 2 anos. Mesmo entrando, né, na área do jornalismo e a televisão, ela é uma afiliada da Rede Globo, então é uma empresa grande aqui na região, mas que dentro da redação é tudo muito junto. Então, por mais que eu estivesse no entretenimento, eu sempre tive muito contato ali na redação com os outros profissionais, né? Com a rotina do jornalismo diário, que era completamente diferente do que eu fazia, que era tudo gravado, tinha uma pegada super diferente. E assim, o que aconteceu? Eu entrando ali para o jornalismo, me formando em jornalismo, o meu chefe, claro, era o mesmo ali da TV, acabou, Marissa, a gente vai precisar no plantão de uma pessoa no jornalismo. Você não fica aqui na redação? Você não... E aí foram me colocando na escala aos poucos. Em doses homeopáticas, assim? Exatamente, foi indo devagarzinho. Sabe assim, foi um ano que foi embalando, entrei num plantão, entrei numa outra situação, tive uma outra oportunidade, até que chegou um momento que era uma repórter que ela acabou tendo um problema de saúde, ela ia ficar uma semana afastada e era um plantão que a gente chama no jornalismo de fim de ano. Então, assim, trabalha metade da redação no Natal e metade da redação no Ano Novo. Então, eu estava no Natal com uma pessoa a menos na escala, e isso faz toda a diferença ali na logística, porque é metade da turma e todo mundo trabalha dobrado para dar conta de todas as notícias da região. E aí meu chefe falou, olha, eu vou precisar de você na rua. Eu falei, nossa, mas como assim, né? Eu vou pra rua, né? Agora ainda tô começando. Não, vai lá, faz umas perguntas. A gente já percebeu pelo seu texto que você consegue. Você então, ficou nervosa, Vanessa? Nervosa. Nossa, eu lembro até hoje. Muito nervosa, mas muito, assim. Mas foi uma super oportunidade que acabou acontecendo e eu acabei me descobrindo jornalista. Eu falei, não, peraí, isso aqui eu tô gostando muito. Eu gosto mais do que o que eu faço ali na redação, na área de rádio e TV. E aí, realmente, eu coloquei toda a minha força nessa nova área, nessa nova portinha, sabe assim, que abriu na minha carreira. E aí eu fui que fui. E aí eu fiquei 16 anos como repórter de rua. Uau! Que no jornalismo, muitas pessoas, porque eu já passei pela apresentação também, até recentemente estava ali na apresentação de um podcast, as pessoas perguntam muito, né? O que você gostava mais no jornalismo? E assim, para o repórter, a rua, ele assim, é onde a notícia acontece, sabe? Onde a informação tá. Então, é algo maravilhoso, assim, a gente se encanta mesmo por essa profissão. É um fato vivo, né? Acontecendo ali naquele momento, né? E você ter a oportunidade de você perguntar ali para as pessoas, sabe, o que está acontecendo. E aí um dia você está numa escola, trabalhando uma matéria na área de educação, saiu algum resultado ali importante de alguma pesquisa. No outro dia você está numa situação de um acidente, no outro dia você está no hospital, no outro dia você está na casa de uma pessoa para contar, por exemplo, que ela está numa fila e não consegue atendimento médico. Então você se vê em várias situações completamente diferentes, assim, em uma semana, sabe? Inimiga da rotina, completamente. Completamente. E tudo pode ser notícia, né? Tudo pode ser colocado como notícia. Tudo. Assim, a gente, até no jornalismo hoje, como hoje eu estou em sala de aula com os meus futuros colegas, né? A gente trabalha muito isso, assim, com um olhar, com muita ética, com muito cuidado, tudo pode ser notícia, mas a gente tem que ter um belo filtro, né? Sim. Eu acho que nesses últimos anos a gente teve uma transformação da notícia muito grande, todo mundo conectado. Hoje todo mundo pode dar a informação, né? Sim. Acho que as redes sociais trazem essa liberdade, que ela é muito boa, mas aí quem tá lá do outro lado, rolando o dedinho, ele tem que ter um filtro, ele tem que ter uma leitura crítica muito grande para saber, será que isso aqui foi apurado? Será que eles ouviram todos os lados? Será que checou-se essa notícia, né? Como é que isso chegou aqui para mim? Então, esse filtro é muito importante. Já puxando esse gancho, que legal que você já encerrou a sua fala nesse, que eu já encaixo aqui direitinho no próximo tópico. Eu sou da comunidade universitária entre 2006 e 2012, a minha primeira graduação. Ismael, mais ou menos, comunidade universitária de que ano? Quando eu entrei, na faculdade. Quando você entrou a primeira vez. 2008. Vanessa? Entrei em 2000 a primeira vez. Em 2000. Então a gente faz parte basicamente da mesma década. Isso. Ok? A comunidade universitária da nossa época. Você consegue traçar algum tipo de semelhança ou divergência da comunidade universitária que hoje se apresenta como aluno da Vanessa? Quer dizer, o que tem de diferente nos alunos que frequentavam a universidade lá no início dos anos 2000 e agora em 2024? É muito diferente o perfil desse aluno? Você entende que eles são muito diferentes
de você, dos seus colegas, e a que você atribui essa mudança? Eu acho eu acho que a principal mudança que a gente tem hoje, assim, muitas coisas são semelhantes. Eu acho que o jovem ali, quando ele chega na universidade, é aquele encantamento, né, de você estar indo para uma área que você escolheu. Eu acho que é um momento muito decisivo da vida dos jovens, né? Porque a gente passa um período na escola muito grande e super importante, que é a nossa base, né? A nossa base do conhecimento, a nossa base das relações, é onde a gente aprende a se relacionar, tanto a parte emocional como de vida mesmo, né? A gente faz a nossa base principal. E aí a gente chega nesse momento da escolha, né? Que é onde a gente vai para a universidade, e muitas pessoas vão ajustando a rota, né? Ao longo desse momento, vai para um curso, sai, acaba entrando no outro. Isso é muito rico também, isso acontece, né? Então, assim, eu acho que esse sonho ali, esse momento da descoberta, ele é muito parecido com o que eu vejo hoje, né? Então, esse encantamento quando o jovem chega nesse primeiro ano da universidade. Entusiasmo, né? Esse entusiasmo é muito parecido. Mas eu acho que a grande mudança que a gente tem é o impacto das tecnologias. Do que a gente fazia na nossa relação com o tempo, sabe? Sim. Porque, por exemplo, na nossa área de comunicação, né, hoje o acesso que a gente tem, todo mundo na sala fala, vamos pesquisar tal coisa, todo mundo pesquisa isso na hora, né? Na minha época a gente tinha que ir para um laboratório, a gente até tinha um computador, mas será que tem um computador livre? Será que o laboratório está livre? Será que a gente vai fazer essa pesquisa? Não, essa é uma pesquisa que a gente vai fazer na biblioteca, era um outro contato com o livro, e hoje é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, a gente, vai dar uma aula, né? Então a gente lembra de um tal caso, vamos entrar, lembra de tal matéria, tal notícia, a gente busca na hora em sala de aula. Então isso acontece de forma muito instantânea em sala de aula. Isso é bom, né? Tem muitos lados positivos, mas ao mesmo tempo a gente sabe todos os problemas que a gente tem nessa nossa ultra conexão, né? Porque daí é tanto estímulo, é tanta, que às vezes em sala de aula a gente perde um pouco desse tempo de paciência na atenção, sabe? Sim. Então, acho que a aula que a gente tinha com tranquilidade de 2, 3 horas antigamente na universidade, hoje parece uma eternidade em sala de aula para os jovens. Meu então, Deus. eu sinto essa diferença, sabe? A gente, quando estava no local, estava por inteiro naquele local. E assim... A gente não recebia notificação no meio da aula, uma mensagem, entendeu? Você estava na aula, sabe? Sim. Eu estava conversando com meu primo ontem, meu primo trabalha na área de marketing, e ele fala que existe uma relação de cores diferentes quando você imprime um papel e quando você cria um post de Instagram, por exemplo. Ele falou algumas coisas de PGR, que é a relação de cores, né? Então tem muito preto e outras cores no papel, e tem muito verde e outras cores. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas a relação de cores é diferente. Mas quando se imprime o papel, fica muito próximo daquilo que você vê. E fazendo um link com a neurociência, a gente sabe que quando você lê um papel, quando você pega um livro e você faz a leitura, aquilo te agride fisicamente muito menos. E o conhecimento, ele, obviamente, é construído de maneira muito mais sólida do que se uma pessoa, por exemplo, lê num Kindle, né? Ou num dispositivo qualquer. De repente, isso também, será que não afeta, Vanessa? Eu acho que afeta demais. Porque, assim, eu gosto de sentir cheiro de livro novo, eu gosto de visitar a livraria e sentir aquele cheiro de livraria. O cara saudosista. Eu sou. E hoje eu vejo que o pessoal, ai meu Deus, eu preciso ler um paradidático. Aí ele vem aqui no aplicativo, compra, é bem mais barato. Um livro impresso às vezes é 50, 60 reais. Um livro que você compra digitalmente. Enfim, exclui aí os custos de produção desse livro. Aí ela compra de maneira muito mais fácil. Mas será que essa leitura é tão proveitosa quanto se fosse no livro de papel? É um questionamento que eu me faço. E eu trago até uma provocação romântico. A mais, assim, Eu sou romântico. que vai além desse momento, que eu acho que é um momento muito decisivo que a gente está agora, e a gente está vivenciando a mudança, que é a inteligência artificial, né? Então esse jovem, na verdade, ele já nem mais lê o livro, né? Ele coloca o anexo ali na inteligência artificial e já pede para a inteligência artificial resumir essa história para ele. Sim. Então, assim... E dá as respostas. E dá as respostas. E eles perguntam tudo, e pede resumo, e pede trabalho pronto. Então é um desafio muito grande hoje em sala de aula para que a gente trabalhe essa vontade da produção, sabe? Essa vontade de você pesquisar. E eu não condeno a inteligência artificial, que eu acho que é algo que vai estar muito inserido. Já está, né? Mas acho que a gente vai conseguir
sentir ela mais assim, e facilitando os processos. Só que a gente tem que aprender a base para saber usufruir realmente da inteligência artificial com muito potencial. E não ser refém, né? Então, sem ela eu não vou conseguir ler um texto, eu não vou conseguir interpretar esse texto, não vou conseguir escrever algo mais autoral, né? Vou deixar tudo para a ferramenta. Não, eu tenho que saber as duas coisas. Perfeito. Bona, essa câmera aqui. A Vanessa falou agora sobre a importância da vontade de fazer, da vontade de produzir, né? Do verbo fazer. E a gente tem uma super dica. A gente pode ajudar você a começar a fazer por você. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? O que você quer fazer como curso universitário? Onde é que você quer... Qual patamar financeiro você quer alcançar? Seja qual for o teu sonho, seja o tamanho que for esse sonho, o Pop Enem pode te ajudar. Professores, uma equipe de professores completamente obcecada em fazer com que você dê certo e que você... Camiseta. Ó, camiseta nova. Eu perguntei para o Ismael, vamos vender essa camiseta? Ele falou, meu Deus, como é que eu vou mandar para o Brasil inteiro? Então, deixe em stand-by, vão sonhando com essa camiseta que daqui a pouquinho você vai ter uma. Galera, mais de 400 aulas gravadas, mais de 600 questões produzidas por esses mesmos professores que gravaram essas aulas em alta definição, com alta qualidade também de captação sonora. As últimas 8 edições do Enem completamente gabaritadas. Tudo isso para facilitar o seu acesso à universidade dos seus sonhos. Então, assim, tem o lance do impresso e tem o lance do digital, né, Vanessa? Se você quiser impresso, você pode consumir impresso. Se você é o cara da tecnologia e quiser continuar aprendendo dessa maneira, você pode também consumir a tecnologia. Fato é que, se você quiser chegar à faculdade dos seus sonhos, você pode contar com o Pop Enem. Vem com a gente. Vanessa, continuando aqui. Eu sou professor de redação. Um dos grandes entraves ou dos problemas hoje em dia, no que se diz respeito aí à redação, é a notícia falsa, né? Referências que as pessoas criam e o corretor tem que estar atento, né? Porque senão, segundo, ele inventa um nome alemão lá e ele inventa uma citação que não existe. O professor, se ele tem noção daquilo, se ele consegue buscar, ele consegue apontar e descontar os pontos. Quando não, fica bem complicado, porque às vezes ele fez uma paráfrase e você não tem como discordar daquilo. Fato é que a fake news tem assolado aí a geração atual. Como você acha que a gente deve ou poderia montar mecanismos que nos prevenissem desse mal, que pode atrapalhar também até o acesso à universidade do nosso aluno? Olha que legal, foi exatamente essa temática de educação midiática, de fake news, que me puxou para a sala de aula. Bom. Então, assim, olha que conexão aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Olha que a gente nem combinou, né? É verdade. Mas foi exatamente isso, porque foi se percebendo cada vez mais essa necessidade de levar a educação midiática para dentro das escolas, né? Então, já no ensino fundamental, de se discutir. Por quê, né? Porque a gente tem que preparar esse novo leitor, né? A gente tem que preparar, e nem só o leitor, né? A gente tem que preparar o ser humano mesmo, para que ele entenda a notícia, para que ele entenda a informação, para que ele tenha exatamente os mecanismos para identificar se aquilo lá pode ser estranho. Então, não vou compartilhar, não vou passar adiante. A gente tem que saber identificar isso na notícia, né? Então, existem várias características, né, pra gente que trabalha com jornalismo, e a gente, hoje, isso que eu trabalho muito com os alunos em sala de aula, isso dos ensinos, né, os mais jovens, ensino fundamental, 7º, 8º, no 9º ano, é para aguçar essa leitura deles, né, para que eles entendam, saibam identificar algumas palavras, né, muito chamativas, que te levam a se assustar naquele momento e rapidamente compartilhar, achando que é uma verdade. Então, a gente trabalha muito essa pausa, sabe? Assim, peraí, deixa eu ler. Sim. Antes de eu ter aquele impulso, né? Já que hoje a gente é tudo tão rápido. Vamos checar essa notícia. Como é que eu checo uma notícia? Sim. Como é que eu vejo se aquilo é verdade ou mentira? Será que esses dados fazem sentido? Será que os anos que estão sendo comparados, os dados... É um ano que realmente, sei lá, se a gente pegar um recorte aqui de mudanças climáticas, já existia algo ali que poderia ter um pesquisador por trás dessa pesquisa. Então, pequenas informações no texto
que causa aqui um certo estranhamento. Será que eu já tive isso em alguma aula de geografia, de história, de matemática, que faça sentido essa citação? Né? Será que isso não vai ficar estranho? Então, é preparar esse olhar, sabe? E hoje em dia a gente está num momento de muitas opiniões, digamos assim, né? E a opinião, ela não é uma notícia, ela é uma opinião sobre uma informação. Então, você tem a informação e a pessoa está dando a opinião dela. E tá tudo bem. Só que eu não posso entender aquilo como uma notícia. E hoje as pessoas confundem muito, né? Todo mundo conectado aí nas redes sociais. Às vezes ele está recebendo ali um post, uma informação que é uma opinião e eu compartilho isso como se fosse uma informação. São coisas muito diferentes. Então, saber identificar isso num texto, isso é muito importante. E por isso que hoje está na BNCC, é algo que tem que ser trabalhado realmente na escola, é algo que a gente tem que estar no ensino médio, tem que estar na educação, já se trabalha até na educação infantil, para a gente ver como isso é importante. E a importância, né? E hoje eu sou educomunicadora, que vai um pouco além da educação midiática, é de exatamente despertar nesses jovens, porque a gente aprende muito mais quando a gente produz. Então, peraí, deixa eu escrever uma notícia. Deixa eu ver o cuidado que tem que ter por trás de uma notícia. Eu não posso pôr a minha opinião nessa notícia. Eu tenho que ir atrás de várias fontes, eu tenho que checar essa informação. Então, quando a gente coloca ali o jovem como protagonista para escrever essa matéria, para gravar um vídeo, para fazer um podcast, para entender essa construção da notícia, a relação que ele vai ter com a informação que um dia vai chegar para ele é completamente diferente. Então é isso, é de todo mundo poder dar a sua opinião, mas saber exatamente aonde está a notícia dentro desse mix que a gente tem de comunicação hoje. Então, mas não precisa, às vezes a pessoa quer criar uma autoridade falsa, por exemplo, dentro da redação e não precisa. Às vezes ele sabe de uma informação, essa informação até procede, mas ele não sabe a fonte, mas ele sabe que grande parte da população é detentora desse conhecimento. Então ele poderia usar elementos coesivos como é de senso comum, é sabido, que o pessoal não gosta dessa palavra, né? Sabido, mas tudo bem, existe, pode usar. Mas aí ele não, ele quer criar um argumento de autoridade citando uma pessoa que não existe, né? E aí acaba ocorrendo em alguns equívocos desse sentido. Mas imagina, se ele passa por toda essa construção da educação midiática, ele vai entender que aquilo é uma mentira, né? Que aquilo lá não existe. E às vezes é muito pior você seguir por esse caminho, né? O erro X ali do erro vai ser muito maior do que você colocar o texto de uma outra forma, de uma forma que talvez não tenha o mesmo peso, né? Porque você não lembra de quem, eu não sei quem eu posso atribuir essa informação, mas também não posso criar ali uma pessoa para que a minha redação pareça mais importante do que ela realmente é. Você prefere usar um argumento menos forte e verdadeiro ou criar uma mentira para se destacar, né? Então é uma escolha pouco inteligente, né? Você e nossa avó já dizia que mentira tem perna curta, né? Então verdade. É melhor não seguir esse caminho. Isso, e é encontrado, viu, gente? É encontrado. Sim. Alguma coisa, Ismael, que você queira? Muitas, mas eu tô contendo aqui. Fica bem à vontade. Tô contendo aqui. Então o combate à fake news, então, se dá desde a idade mais tenra aí no que se refere à idade escolar. A gente sempre tem que falar com eles. Inclusive, gente, Vanessa e eu trabalhamos juntos, e numa feira do conhecimento ela tratou justamente sobre esse tema, né? A fake news de um jeito muito lúdico, muito legal, e os alunos foram muito beneficiados aí pelo trabalho dela. Mas mantendo essa câmera aqui, galera, você que quer fazer parte de um ensino médio de qualidade em São José dos Campos, agora nós temos uma novidade, o Colégio PNR Panorama, depois de 14 anos, né, Ismael? 14 anos em que nós tínhamos quantos alunos no começo? Começamos com 4 alunos, atingimos 4.200 em 14 anos. Mais de 300 aprovações do Colégio da Embraer, que é um dos mais concorridos aqui em São José dos Campos, com aprovações em muitas universidades públicas, e agora a gente quer trazer essa autoridade para o ensino regular. Então, se você quiser mais informações, ou na descrição do vídeo ou no comentário fixado, você vai encontrar o link e o contato do Colégio PNR Panorama, que é o principal mantenedor do POP Enem. Beleza? Ismael, dá asa aí para sua imaginação. Fica à vontade que eu estou guardando essa parte final. São muitas informações, muitas. O que me levou, o que me trouxe aqui a memória, né, essa conversa com ela, é o quanto a linguagem realmente é o ponto-chave para tudo isso que a gente está trazendo aqui. Fundamental. E a partir do momento que você consegue
fazer com que as pessoas desenvolvam uma memória, né? Uma memória linguística, uma memória simbólica, uma memória de conhecimento de mundo. Isso vai abrir para ela um mundo de oportunidades sem igual. Ela disse sobre a importância da leitura, a importância de você analisar um contexto numérico dentro de uma notícia, fazer um contraponto entre uma informação verdadeira e uma outra falsa. Tudo isso vai depender do seu arcabouço imaginativo, da sua memória, do conhecimento de mundo que você tem, do quanto você já vivenciou determinadas experiências e, sobretudo, o que você adquiriu por meio da linguagem, por meio da comunicação. Então, ser jornalista e trabalhar com a comunicação, sobretudo trabalhar com linguagem. Assim como o Heider, né, como professor de língua portuguesa, a linguagem é a base de tudo isso. E hoje eu percebo, também enquanto professor, que o aluno atual ele tem uma dificuldade muito grande em se lançar sobre a leitura. A leitura ela fica cada vez mais de canto. Então, assim, são tantas e tantas informações, eles consomem tantos e tantos conteúdos, mas no momento que é para estar presente realmente, focado numa leitura mais profunda, sobretudo de autores mais profundos, de autores clássicos, de autores que realmente têm uma profundidade sobre o fato, né, sobre a realidade, esse aluno ele acaba continuando na superficialidade e não consegue, de fato, se tornar um ser humano complexo, porque a vida humana ela exige essa complexidade, né? Se todos nós ficássemos simplesmente no raso, nós não teríamos uma civilização pujante, não teríamos uma civilização evoluída como é a nossa civilização ocidental, sobretudo a chinesa, entre outras, né? Até mesmo islâmica, que tem algumas restrições, é uma civilização profunda, é uma civilização com uma vertente cultural muito rica. E fazendo um gancho com a inteligência artificial, o que me preocupa muito com a inteligência artificial é justamente o quanto ela vai privar, de certa forma, que as pessoas produzam conteúdos, né? Porque a autoria ela vai ficar cada vez mais numa outra esfera. Nós continuaremos produzindo coisas, mas a inteligência artificial, ela, de certa forma, ela rouba em algum momento o nosso protagonismo, porque ela consegue fazer coisas muito complexas num tempo muito curto, e isso toma de nós, de fato, a autoria, inclusive do fato, né? Quem é o autor disso? Quem produziu esse fato? Quem pensou nisso? Quem trouxe essa visão? Quem construiu esse raciocínio? Foi o ser humano ou foi a máquina? Ou houve uma mescla entre ser humano e máquina, mas qual parte de fato ali faz com que o ser humano assuma essa responsabilidade? Isso está cada vez mais difícil de saber. O quanto de fato é a responsabilidade do ser humano e o quanto de fato vai ser uma responsabilidade da máquina sobre a informação, em relação à informação. Quem detém a fonte? É o ser humano ou é a máquina? Quem propôs esse debate, esse comentário, essa indagação? Foi o ser humano ou foi a máquina? E se o aluno, né, você enquanto professora, se você de fato provoca o aluno para que ele assuma essa autoridade, então nós estamos produzindo educação. A partir do momento que o aluno não busca essa autoridade e transfere isso, então de fato nós estamos entrando numa outra esfera que nós não sabemos nem o que é, né? Então, é sobre tudo isso que a gente está falando aqui. É complexo demais. E em nome da excelência isso que você está falando, porque às vezes a gente supervaloriza, né, Vanessa, a inteligência artificial. Tem aluno que vai buscar lá, eu não sei o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Às vezes os chats aí da vida também não sabem. Eles respondem errado, tá? Então a gente às vezes supervaloriza e utiliza de maneira exacerbada um equipamento um software, né? Um recurso que não é ainda melhor que o ser humano em muitos sentidos, né? Tem coisas que só a gente consegue produzir, como, por exemplo, criar notícia. Sim. E se apropriar do fato, não é verdade? E é por isso que a gente tem que saber fazer, né? Isso que assim, a gente tem que treinar, a gente tem que ter a nossa bagagem, né? A gente lê, a gente escrever um texto nosso, né? A gente sabe qual que é o prazer de você terminar uma redação, falar, fui eu que escrevi, né? Isso aqui. E eu só vou escrever uma boa redação se eu tiver uma bagagem, um conhecimento de diferentes áreas, né? Então, também não adianta, às vezes, as pessoas falar, mas é que eu só gosto de história.
Mas aquele conhecimento que você tem de geografia, que você tem de outras disciplinas, vai te formar um ser humano melhor, e a sua redação, se um dia você for só fazer história, ela vai ficar melhor também. Sim. Porque, de uma palavra que você colocou, é tudo muito complexo, né? As coisas não estão separadas em caixinhas, está tudo conectado, as coisas estão misturadas. Então, um jornalista, por mais que, e hoje em dia isso é até nem todo mundo consegue trabalhar numa área. Então, eu sou jornalista esportivo, eu sou jornalista só de cultura, né? Eu sempre trabalhei em todas as áreas, porque dependendo da redação que você você acaba trabalhando em diferentes frentes. Então, um dia você está fazendo uma matéria de política, no outro dia você está num treino de basquete, e você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então, é isso, né? Então, o conhecimento, você não fica só numa área. Eu acho que cada vez mais exige do ser humano que ele tenha um conhecimento amplo, plural, diverso, né? A gente tem que percorrer diferentes territórios para a gente criar a nossa bagagem. Então, não adianta eu deixar isso para a inteligência artificial, que essa experiência eu só tenho indo buscando ali o meu conhecimento. Senão, isso não vai acontecer. Claro, sem dúvida. E se nós formos analisar a educação, do seu ponto de vista clássico, né? A gente pode, inclusive, usar aqui como referência as nossas próprias profissões, vamos dizer assim. Verdade. A educação clássica, ela se baseia na lógica, na gramática e na retórica. Então, por exemplo, eu, enquanto engenheiro, né, tenho que ter uma construção semântica, uma construção de linguagem baseada na lógica, né? Na causa, na consequência, na conexão entre os fatos, entre os dados. Então, a criança, enquanto de 0 a 7 anos, ela se atém muito a aspectos lógicos da vida, né? Ela olha aquilo e tenta entender o que causou aquilo, qual que é a consequência disso. Ela vai observando, e do 0 aos 7 anos ela tem, então, esse arcabouço baseado, né, de informações sob o ponto de vista da lógica. Dos 7 aos 14, aí entra a área do Heidegger, que seria o quê? A gramática. Ou seja, fundamentação sobre o símbolo. Analisar o símbolo subjetivamente e entender como aquele símbolo se aplica na lógica, no campo real. E dos 14 em diante entra o quê? A fase da retórica, que é a fase da comunicação. Então, Nossa, gente, que bonito os isso. três eixos, eles se conectam. A lógica, ela tem que estar muito bem fundamentada na estrutura, né, da criança, conhecendo os símbolos, conhecendo de fato a realidade, abarcando essas informações na sua memória, depois dando nome para isso por meio da gramática, né, nomeando aquilo e conectando para que possa se transformar num texto, para que possa ser verbalizado, e por fim assumindo o protagonismo da vida e entrando no campo da retórica e trazendo à tona a sua opinião, a sua autoria. Aí eu coloco mais uma vez essa crítica em relação à inteligência artificial, sob o ponto de que ela não pode, do ponto de vista que ela não pode assumir a autoria, porque se ela assume a autoria, a gente vai tolher totalmente esse ciclo de informação, que é a lógica, a gramática e a autoria, que é a retórica, que é o seu posicionamento no mundo. Não pode ser dado pela máquina. A máquina não tem condição de assumir uma autoria. Alguém precisa assumir a autoria, porque senão não estamos falando mais de uma vida humana, nós estamos falando de um universo onde as coisas não são mais, não tem mais espírito, se perdeu o espírito, você tem ali uma coisa mecanizada, você tem uma coisa ali inerte, né? E aí perdeu o encanto, perdeu toda a conexão que a gente tem com a vida. Então é interessante nós três aqui, né, de áreas diferentes, abrindo campo para esse bate-papo, né? Eu na minha formação em engenharia, que é uma formação mais lógica, você na formação da linguagem, que é gramática, e ela que é uma comunicadora nata, né? Então é disso que a gente está falando aqui. E esses são os pilares da educação clássica: a lógica, a gramática e a retórica. E é isso tudo. E quando uma vez a gente estava conversando, Vanessa, ele falou que até pouco tempo atrás, quando você vai analisar a história sobre o aspecto geral, quando o ser humano se formava, ele não se formava em áreas, né? Não, eu sou da área da linguagem, eu sou da área da matemática. Não, ele se formava um erudito. Sim, ele se formava um ser humano. E em algum momento da história, né, o lance da comunicação ficou negligenciado e a gente tem que começar a correr atrás do tempo perdido. E aí aparece a Vanessa. Aí a Vanessa fazendo o trabalho dela, que eu acompanho, gente, muito legal. Justamente, então o ciclo da educação é justamente culminar no indivíduo que se projeta enquanto comunicador. Se não tem esse ciclo, se não fecha esse ciclo, onde o aluno entende que no final da sua vida estudantil ele vai ter que assumir um protagonismo, vai ter que se colocar, você não tem educação nenhuma. Você tolheu o ser humano. Em última instância, ele tem que se posicionar, ele tem que assumir a autoria, ele tem que ter responsabilidade para que ele possa ter liberdade. Se ele não tem autoria, ele não tem responsabilidade, que liberdade ele tem? Nenhuma. Enquanto um ser humano sem liberdade, ele não conquistou educação alguma, né? Educação, em última instância, é ser livre. É isso.
Gente, se vocês quiserem entender o que é educação, na prática vocês têm que sair daquele lugar em que se educar ou estudar é uma prática gostosa. Isso vai trazer um pouco de desconforto, isso vai trazer momentos de solidão, como a gente tratou em outros momentos, né? Estudar é solitário, estudar nem sempre é bom, mas você bem assessorado, você com toda uma estrutura e um time de professores preocupados em fazer com que você realmente alcance os seus objetivos, com certeza o resultado vem. É impossível uma pessoa estudar mais de 400 aulas, gravadas no caso, e fazer 8 edições do Enem, produzir centenas aí de temas de redação e não conseguir se sentir seguro quando senta na prova do Enem. Porque caso vocês não tenham raciocinado nesse sentido, os dispositivos não podem ser usados na prova do Enem. Chega uma hora que é a caneta, o lápis, a borracha, não sei se hoje pode entrar, né? Tremendo, né, na prova. É a caneta, a prova e você, não tem jeito. E quando você quer se preparar para um negócio desse, provavelmente você fica inseguro, mas o POP Enem pode te ajudar com essa equipe de professores, com esse acervo de questões produzidas por esses professores e as últimas edições do Enem completamente gabaritadas, acompanhadas também das propostas de redação. Estamos aqui para ajudar você. No comentário fixado ou também na descrição desse vídeo, você encontra informações sobre o POP Enem. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o POP Enem. A gente está se encaminhando já pro fim, né, Ismael? Nem começou. Vanessa, eu vou te fazer 2 perguntas para a gente finalizar. Opa! Eu tenho uma. Então, Vamos 3. Então, quer fazer a primeira e eu finalizo? Então manda brasa, vai lá. Eu seguro as minhas dúvidas. Você tem algum livro de cabeceira? Você fala assim, esse livro aqui é um livro que eu me apaixonei desde criança, ou na adolescência, na vida adulta. É um livro que você gosta muito. Era mais ou menos o que eu ia perguntar, mas a última grande finale não foi, mas pode ser, vamos lá. Um livro que você fala, nossa, eu queria ter escrito esse livro aqui é muito bom, eu gosto desse livro. Eu tô lendo um agora, mas é que agora eu tô num momento que acaba que as minhas leituras estão muito voltadas pro meu mestrado, né? Uhum. Então eu tô lendo um de educação midiática agora, que traz essa relação mais infantil, né? Mais da relação dessa leitura da mídia. Mas eu tenho um livro que daí não tem a ver, né, com a área profissional, assim, que eu gosto bastante, que recentemente eu acabei lendo de novo por conta dos meus filhos, e a gente teve lá momentos gostosos de descobertas, não sei se o pessoal conhece, que é O Menino do Dedo Verde. Sim. Que é um livro super bonito, ele é um pouco mais infantil, né, que os meus filhos ainda são pequenos, né, e lá em casa a gente tem bastante esse hábito da leitura à noite, né, então, antes de dormir. Então, foi muito gostoso reviver, relembrar uma história que eu acabei lendo na infância, ali em alguns momentos da minha vida, e agora a gente ter essa experiência com as crianças foi muito gostoso em casa. Lembra? Você De cabeça. Eu também não lembro, mas é o livro famoso. Busca aí. Vou buscar. Mas enfim, antes de eu buscar, eu vou fazer a última pergunta para ela, que é uma pergunta fechada e ao mesmo tempo muito aberta. O que você acha que a gente poderia ter perguntado para você e não perguntou? Uma coisa que você falou, nossa, eu vim preparada para falar isso e não falei. Boa. Não, boa pergunta? Boa pergunta. Não, vamos manter essa sempre. Agora eu tô até pensando. Acho que a gente passou pelos principais pontos, assim, né? De carreira, Eu acho que uma coisa legal que a gente poderia ter conversado também, mas também não dá tempo da gente conversar tudo, né? Que eu acho que é muito do mercado, né? Então, eu acho que hoje os estudantes, eles ficam muito preocupados em escolher a profissão já olhando para o mercado, né? Como isso é difícil na vida do jovem, né? Eu lembro, isso até por uma experiência pessoal, quando eu fui escolher fazer rádio e TV, como eu contei para vocês, era um curso muito novo, né? E eu lembro das pessoas próximas, assim, nossa, mas você vai fazer rádio e TV, esse curso tem 5, 6 anos, é um curso novo. Vai fazer o que depois? Você vai fazer o quê? Eu lembro dos meus pais preocupados. Filha, então já que você gosta dessa área aí de comunicação, faz direito, é uma carreira mais sólida, né? E eu vejo que isso existe até hoje, né? Essa preocupação dessa escolha do que você vai fazer pro resto da vida com esse olhar para o mercado. Claro que isso é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar aberto, claro, né, e complexo, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender muito do que a gente gosta, né? Então,
tentar, né, para quem está aqui com a gente agora estudando bastante, que a gente sabe que é denso, mas fazendo essa escolha da profissão e entender que as coisas estão depois no mercado de trabalho, está tudo muito conectado, né, e às vezes as portas vão se abrindo. E, por exemplo, né, na minha carreira, eu nunca me imaginei professora. Então, se fosse perguntar para a Vanessa de 16, 17 anos ali escolhendo a profissão, se falasse, você vai ser professora? Eu ia falar, não vou ser professora. Jamais. E hoje eu estou em sala de aula, então as coisas podem acontecer, né? A gente tem que estar muito aberto, na verdade, para as oportunidades que a vida vai te trazendo. E ao longo da nossa vida a gente vai passar por muitas experiências. E eu acho que o mercado hoje, eu que gosto dessa atualização constante, de estar sempre estudando, quando você está sempre em contato com o conhecimento, as oportunidades vão aparecendo, inclusive em áreas que você não se imaginou dentro daquele contexto. Verdade. E isso é bom demais, Sim. porque acho que tira o peso dessa escolha dos 16, 17 anos, sabe? Sem dúvida. Quem disse que eu vou ser só isso, né? Eu vou ser isso e muito mais. Sem dúvida. É verdade. Então vai ser a minha primeira escolha. Se descobre sempre, né? A cada dia. Que legal. Vanessa, muito obrigado. Ah, Pela gente, sua eu que presença. agradeço o convite, foi uma delícia. Passou tão rápido, hein? Nossa, quase uma Bom hora, Vanessa. demais. Passou de uma hora, Valeu. Bona? 53 Olá, minutos. Voou. 53 minutos passaram muito rápido. Que legal. Gente, histórias de sucesso sempre nos inspiram, né? Se você quiser alcançar a sua, a gente pode ajudar você. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente a sua trajetória, um pouquinho da sua intimidade aí no sentido profissional. Manda um abraço para a família. Ai, Obrigado que por delícia. liberar, viu, Ademir? Obrigado. A gente se vê em outras oportunidades. Quer falar alguma coisa para a nossa convidada? Se você puder dar um recado para o nosso aluno, né? Claro, Está claro. disposto aí para prestar vestibular, de jornalismo, de repente, enfim, uma mensagem do seu coração aí para eles. Vou aproveitar, então, que já que você abriu esse espaço, né? Eu acho que é um momento de muita dedicação. A gente tem que estudar muito. Recentemente eu passei por esse processo, né? Quando eu decidi fazer mestrado, eu lembro que voltei a sentir essa questão da prova, porque eu tô fazendo um mestrado que teve um processo seletivo, que eu falava, gente, isso aconteceu no ano passado, então muito recente, eu falava, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu tô pronta? Será que eu tinha que ter estudado mais? Até que chegou o dia da prova e teve entrevista também, eu tive que fazer um projeto de pesquisa. E é dedicação, é a gente acreditar que a gente pode. Eu lembro que pessoas próximas falaram, nossa, eu acho que você não vai conseguir. Nossa, imagina como é que... Sempre tem um, né? Sempre tem. Então, se você tá ouvindo, às vezes, né, alguém, nossa, será que isso é para você? Será que você não vai estar perdendo o seu tempo? Você já tem 2 faculdades, já tem pós-graduação, você vai fazer mestrado agora. E eu falei, vou sair da minha zona de conforto, né, não estudo aqui na cidade, estudo numa outra cidade. Então, bagunça toda a logística, tenho filhos, né? E falou, não, eu vou conseguir, eu vou estudar. Que livro que vai cair na prova? Eu vou ler esse livro. Se eu não entender uma vez, eu lembro que o livro que era o principal da prova, tive que ler umas 3 vezes para falar, não, peraí. Agora acho que eu tô pronta para a prova. Então acho que é isso, a gente não desistir, a gente continuar estudando. E eu acho que às vezes a pessoa fala assim, vou estudar tudo e acabou. Não, né? Hoje eu tenho 43 anos. O ano passado eu estava estudando para uma outra prova. Então as provas elas vão acontecer na nossa vida ao longo da nossa vida inteira. Então esse é um momento de muitos outros estudos que eu espero que vocês estejam passando. Porque a vida é isso, né? A gente buscar conhecimento. E sair da zona de conforto. Eu acho que essa palavra é providencial para o nosso estudante, porque eles já estão numa situação muito tranquila, né? Então, eles precisam realmente Dessa chacoalhada, né? chacoalhada. É o protagonismo. Sempre. É gerar o fato, né? Gerar o fato. Muito bom. Gente, muito obrigado pela companhia. Bona, os bastidores aí. Fiquem com Deus. 3, 2, 1. Tchau.